Vamos então começar o módulo 2, tema 7, Educação da Faculdade Mediúnica. A educação da faculdade mediúnica requisita do médium esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas que funcionam como escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Esta colocação é feita no livro, na apostila, aliás, é Orientação ao Centro Espírita, uma apostila da FEB. Neste contexto, a formação de bons médiuns espíritas conta não apenas com os imprescindíveis esforços do candidato à tarefa, mas com a segura orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes dos centros espíritas. Há também outro ponto, não menos importante: a educação ou desenvolvimento da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida. Começa antes da reencarnação e continua nela, continua na vida de reencarnado e prossegue no além-túmulo, prossegue quando volta para a erraticidade, para a vida de desencarnado. É trabalho de incessante aperfeiçoamento. Estudar sempre, encarnado estudar sempre, desencarnado estudar sempre. Nós vamos estudar o tempo todo, trabalhar o tempo todo. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos aqui para trabalhar, para servir, para estudar, para aprender, para nos modificarmos, para tentarmos sair daqui melhor do que viemos. Todos nós, médiuns normais ou médiuns ostensivos. O desenvolvimento de qualquer faculdade humana não dispensa preparo e trabalho perseverantes. A educação da mediunidade, neste sentido, está relacionada a algumas condições consideradas básicas: amparo espiritual, estudo doutrinário espírita, conduta moral e autoconhecimento, gratuidade da prática mediúnica. Então vamos para o item 1, amparo espiritual. Quando da eclosão da mediunidade, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias, variável em intensidade, de acordo com a personalidade do médium, sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Normalmente a eclosão da mediunidade acontece na puberdade, acontece ali 14, 15, 16 anos, que é uma fase difícil, é uma fase que os hormônios estão todos à flor da pele, é uma fase de transição, então junta tudo, normalmente é nessa época que é esta eclosão da mediunidade. Existem casos da mediunidade aparecer desde criança, desde pequeno, e aí quando acontece isso, exige-se dos pais, dos parentes, dos tutores, um cuidado maior com a sensibilidade dessa criança e principalmente manter isso num sentido assim, num low profile, ficar ali sem aguçar a criança, sem jogar um peso nas costas dela, colocar como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, que para ela acha que todo mundo está assim. Normalmente até os 7 anos a criança vê amigos invisíveis, a criança às vezes vê pessoas desencarnadas e depois dos 7 anos isso passa. Quando não passa, a família tem que ter um cuidado para que essa criança se mantenha como criança, se mantenha dentro da sua infantilidade, da sua vida comum, nunca jamais colocar para ela, você está vendo alguma coisa? Isso aqui é assim, isso aqui é assado, o que você está vendo? Porque a criança começa a achar que ela é diferente, ou que ela é superdotada, ou que ela é esquisita, e aí vão se criar problemas, vão se criar traumas, e às vezes perder um grande médium por causa das, digamos assim, dos preconceitos ou até das frustrações dos pais ou das pessoas que estão à volta dessa criança. Então, continuando aqui. Às vezes,
Tais dificuldades, nessas dificuldades, quando eclode a mediunidade, podem ser somatizadas, ou seja, transferir para o corpo aquela sensação, aquele mal-estar, aquela insegurança e criando dores, criando situações difíceis. É o que eles estão colocando aqui. Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis, à medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. Nós vamos ver o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, que é o Dr. Pineal. Inclusive tem palestras dele no canal, eu tenho lá algumas palestras do Dr. Sérgio. Numa dessas palestras ele coloca que quando ele era adolescente, né, quando eclodiu a mediunidade nele, ele começou a ter uma série de problemas, a ter uma série de sintomas que achavam que ele tinha epilepsia. E uma tia dele, que era médium, levou ele num centro, e aí ele começou a entender o que estava acontecendo, começou a estudar, começou a dar passe, e aí ele dava passe nos animais, dava passe nas plantas, aí ele foi circulando as energias que estavam no corpo dele, aí ele não teve mais nada, não teve mais os sintomas, ele passou a estudar e passou a se desenvolver, tanto é que hoje é quem mais divulga, né, a mediunidade, divulga a doutrina espírita dentro do meio científico. Ele é professor na USP, ele tem uma universidade que ele montou, ele tem vários cursos, ele tem várias teses e vários estudos deles publicados no mundo todo acerca da glândula pineal. Então, vale a pena assistir todas as palestras dele. Então, voltando aqui. Sugere-se, então, que nessa fase, em especial, né, no começo ali, quando está com sintomas e quando está perdido no que está acontecendo, né, o adolescente, o médium receba assistência espiritual na casa espírita, caracterizada pelo diálogo fraterno, passe e água fluidificada, né, magnetizada. Participação em alguma atividade de assistência e promoção social. É fundamental o trabalho junto à caridade, né, junto à assistência àqueles que mais precisam. Frequência a palestra evangélico-doutrinárias e culto do evangelho no lar e hábito de oração. O evangelho no lar para ajudar a limpar, né, e a defender a casa, e o hábito da oração que nós temos que ter a vida inteira, porque é o nosso religar, né? Religião é religar com Deus. Então, o hábito da oração é que vai fazer com que a gente se religue com o plano espiritual, que a gente tenha um canal direto com o plano superior. Alcançado o reajuste espiritual, o médium é encaminhado ao estudo regular do espiritismo, inscrevendo-se em cursos básicos ou específicos da mediunidade, conforme o nível de conhecimento espírita que ele possua. A propósito, ressalta André Luiz, abre aspas, isto aqui é do livro Domínios da Mediunidade. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, precisa-se saber que tipo de mediunidade, né? Qual é a onda mental, é que tipo de mediunidade. Vamos lembrar Paulo de Tarso, né, falando sobre a diversidade, né, dos carismas. Né? Então, nós vamos ver vários tipos de médiuns, vários tipos de mediunidade. Não existe um médium igual ao outro, as mediunidades são parecidas. Então, por isso, todos nós, médiuns ostensivos ou não, mas principalmente o médium ostensivo, tem que buscar o autoconhecimento, tem que buscar o conhecimento das obras básicas, conhecer os 5 livros do Kardec, estudar a obra de André Luiz, estudar, fazer um curso de mediunidade como nós estamos fazendo aqui agora, para depois que terminar o curso, são um curso de 2 anos, começar a participar de reuniões mediúnicas com base, com conhecimento, para que possa desenvolver o seu talento, desenvolver aquele tipo de onda mental que ele tem para trabalhar aqui na Terra, porque a mediunidade é um contrato de trabalho feito no plano espiritual antes de reencarnar.
Então vamos voltar aqui. Mediunidade não basta só por si, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção, para poder seguir a direção certa e saber que tipo de trabalho nós nos propusemos a fazer antes de reencarnar. Para que ocorra desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica, o médium conta com o auxílio de benfeitores espirituais e orientadores encarnados. Os primeiros, os benfeitores espirituais, são indicados pelo espírito protetor do médium, também chamado de anjo da guarda ou bom gênio, e é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior em relação ao protegido. Aqui nós estamos vendo um trecho do item 514 do Livro dos Espíritos. Lá nós vamos ver que nós temos um protetor, né, um mentor, um anjo da guarda, não importa o nome que a gente dê. Nós vamos ver lá no capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz, o mentor do Sigismundo ali preparando toda a reencarnação. Depois ele coloca que ele vai acompanhar mais de longe o Sigismundo até os 7 anos, porque existem grupos de trabalho espirituais que trabalham com as crianças até 7 anos, e depois dos 7 anos ele vai estar mais próximo, porque ele é o mentor. E é este mentor que vai se reportar a um mentor superior, né, que vai se reportar a outro. Existe uma hierarquia, e é este mentor que vai designar um mentor para trabalhar com a mediunidade do seu tutelado. Da mesma forma que todos nós, médiuns ou não, dentro da profissão que exercemos, se temos merecimento, se exercemos a profissão com amor, com dedicação, teremos também um espírito, um mentor dentro da profissão que vai trabalhar conosco, vai nos ajudar a desenvolver a profissão. Nós temos, né, a família espiritual que está conosco. Então, e nós temos os nossos obsessores, porque todos nós os temos. Então, como disse Paulo de Tarso, nós somos vigiados por uma legião de testemunhas. Nós vivemos em condomínio e a gente precisa saber administrar tudo isso. Todos nós temos muito amparo espiritual do nosso mentor, da nossa família espiritual, de todos aqueles que nos amam, encarnados e desencarnados. Porque nós temos mentores que são desencarnados, que estão ali nos assessorando, mas temos mentores encarnados também, em forma de livro, em forma de professores, em forma de amigos, em forma de parentes. Basta a gente querer aprender, ter vontade de aprender, que a gente vai aprender com todos que estão à nossa volta. Então, o que ele coloca aqui? Os primeiros, que são os benfeitores espirituais, são indicados pelo espírito protetor do médium, também chamado de anjo da guarda ou bom gênio, e é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior em relação ao protegido. Ele sempre tem uma elevação maior do que o protegido, mas ele também se reporta a um outro superior a ele, e assim vai. A ação dos protetores espirituais junto ao protegido é sempre discreta, regulada, para não tolher-lhe o livre-arbítrio. Nós vamos continuar aqui vendo isso também e vamos continuar aqui vendo itens da questão 514 do Livro dos Espíritos. E é importante a gente entender que o mentor, os espíritos elevados, não interferem no livre-arbítrio. Quando alguém diz, né, quem não estuda, quem não tem conhecimento, vai falar, não, eu tenho um mentor e ele me orienta em tudo, ele me manda fazer isso, ele me manda fazer aquilo, ele que me dirige. Isto é um obsessor que está dirigindo. Infelizmente, se está falando com um médium obsediado. Por quê? Porque um mentor verdadeiro, um espírito que tenha conhecimento, ele jamais interfere no livre-arbítrio de ser quem quer que seja, principalmente do seu tutelado, que ele quer ver crescer e quer ver melhorar. Ele pode aconselhar, ele pode argumentar, ele pode sugerir livros para serem lidos, cursos para serem feitos, mas ele jamais vai dar
instruções específicas acerca da vida da pessoa ou de qualquer outra pessoa. Quando alguém tiver esse tipo de colocação, ou o médium tiver um espírito ali colocando para você, faça isso, faça aquilo, corre, porque aquilo é um espírito que não tem nenhum conhecimento. É um espírito leviano, ou é um pseudo sábio, ou o que é pior, é um irmãozinho instigante que está ali trabalhando para derrubar o médium e aqueles que estão ali conversando, se tratando ou buscando orientação com esse médium. Precisa se tomar muito cuidado, por isso que é fundamental o conhecimento. Então, o que ele coloca assim: a ação dos protetores espirituais junto ao protegido é sempre discreta, regulada para não tolher-lhe o livre-arbítrio. Em situações específicas, o espírito protetor permite o auxílio de outros espíritos mais diretamente vinculados ao médium pelos laços de simpatia, a fim de lhe facilitar o processo de educação da faculdade mediúnica, uma vez que tais espíritos demonstram para com o médium semelhança de gostos e de sentimentos, mas a duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. Então é mais ou menos para a gente entender. Você está ali no curso primário, você tem um professor primário. Então o mentor está ali, ele está te acompanhando com o professor primário. Então, no caso do plano espiritual, é um espírito desencarnado com muita afinidade, muito semelhante ao médium, que está ali dando psicofonia, dando psicografia. Ele está ali ajudando o médium a começar a se desenvolver. E o mentor que está ali está assistindo, está deixando. Por quê? Porque ele está instruindo ali o médium. O médium melhorou, ou seja, ele saiu do curso primário, está entrando no colegial, no seu nome que tem hoje, ele vai mudar de professor. Mudou de classe, muda de escola, muda de professor. Aí ele vai ter um outro ali que vai estar assessorando. Isso vai caminhar com a sua evolução. Mas todo o médium que estuda, que trabalha, que está se desenvolvendo, que está realizando a sua reforma íntima, ele tem com ele, além do seu espírito protetor, além do seu mentor, alguém designado pelo mentor que vai ajudá-lo com o seu desenvolvimento mediúnico, que vai cuidar do seu mandato mediúnico, né? Daquilo que ele se propôs a fazer, é o mandato dele, aquilo que ele tem obrigação de fazer. Então ele vai ter um espírito que vai ajudá-lo junto a esse mandato, como Emmanuel era para o Chico, por exemplo. É ele que cuidava da agenda do Chico. É ele que dizia quem é que ia escrever, qual é o espírito com o qual o Chico ia trabalhar. É ele que cuidava desse trabalho, desse desenvolvimento mediúnico e do mandato mediúnico do Chico. Ou seja, daquela mediunidade de missão, porque no caso do Chico é uma mediunidade de missão que ele tinha para realizar. O Emmanuel estava ali cuidando desse trabalho, desse desenvolvimento, desse trabalho mediúnico do Chico. No âmbito do centro espírita, cabe aos coordenadores e monitores dos cursos regulares de estudo e prática de mediunidade e aos dirigentes de grupos mediúnicos a tarefa de orientar e auxiliar os médiuns. Contudo, a equipe de encarnados que colabora com a formação e educação do médium, dentro e fora do grupo mediúnico, deve cuidar-se para manter-se atenta aos propósitos e à natureza dessa tarefa espírita, a fim de obter bons frutos. Então, o grupo não pode nunca parar de estudar, todos os indivíduos têm que estar estudando, têm que estar lendo, têm que estar participando de cursos, tem que estar sempre se desenvolvendo. O grupo tem que ter um propósito ali de trabalho e vendo esse propósito se desenvolvendo, esse propósito caminhando, ajudando aqueles que estão começando, ajudando aqueles que têm dificuldade, né? Trabalhando aqueles que têm dificuldade, tem que buscar o atendimento fraterno, tem que buscar o atendimento de passe, às vezes até se afastar um pouco, né? Ele fica fora do grupo, ele assiste a primeira parte do trabalho do grupo de mediunidade, fica fora do círculo, né? Fora ali da onde o grupo está trabalhando, fica em oração ali,
até que ele esteja melhor fisicamente, psicologicamente, fazendo um tratamento com água fluidificada, aumentando o evangelho no lar, recebendo passe. A hora que ele se estrutura bem, ele volta a participar da reunião mediúnica. Tanto os dirigentes, mas principalmente os trabalhadores têm que ter essa consciência e esse comprometimento do grupo. Ele está ali para o grupo, ele está ali para... Ali é um pronto-socorro para os irmãozinhos desencarnados quando é uma sessão mediúnica de desobsessão. Quando é de estudo, quando é de experiência, são outros 500. Quando é de desobsessão, é um pronto-socorro para os irmãozinhos desencarnados em sofrimento. Então ele tem que pensar no trabalho do grupo, ele tem que pensar naquele pronto-socorro, que se ele não tiver em boas condições para trabalhar, ele naquele dia ou enquanto durar aquele processo dele de tratamento, ele se afasta. Ele não se afasta do grupo, ele está ali no grupo, mas ele fica fora da reunião, ele fica em oração, aonde se realizou a leitura, onde se realizou o estudo, porque normalmente se realiza a leitura e o estudo num determinado salão ou numa sala, e depois vai-se ou para outra em silêncio realizar o trabalho mediúnico, porque a sala está toda preparada, né? Essa sala é para se entrar e realizar o trabalho mediúnico. Agora nós vamos para o estudo doutrinário espírita, o item 2. O estudo espírita se revela como uma necessidade que não deve ser adiada ou dificultada, pois proporciona ao médium o devido conhecimento doutrinário, orientando-o a respeito da natureza dos espíritos que podem utilizar sua faculdade mediúnica e como manter com eles relações fraternas e respeitosas. O médium ostensivo é uma ferramenta de trabalho para o espírito que vai se comunicar. Ou ele é uma ferramenta de auxílio à instrução quando ele vai psicografar, ou quando a sua psicofonia é para ajudar, para interagir com os outros, ou ele vai agir como enfermeiro no caso de assistência aos irmãozinhos em sofrimento, no caso da desobsessão. E aqui nós vamos ver um trecho do Emmanuel no livro Consolador, na questão 392. O médium tem obrigação de estudar muito. Médium normal, somos todos médiuns, e o médium ostensivo, todos nós temos a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Para trabalhar com espíritos sinceros ao bem e devotados à verdade, ele precisa ser uma pessoa que está devotada ao bem, que está devotada à verdade, como o Kardec colocou, ele está trabalhando, se esforçando para diminuir, para modificar, transmutar as suas más tendências. Está trabalhando para a sua reforma íntima. Então, é por sintonia que ele vai poder trabalhar com esses bons espíritos e ter assistência. Precisa ter merecimento para ter assistência dos bons espíritos, porque eles têm mais o que fazer. Eles têm muito que estudar, eles têm muito que aprender, porque nós vamos estudar e aprender o tempo todo. Nós estamos aqui em prova, os espíritos que estão trabalhando conosco também estão nas suas provas, também estão estudando, também estão se desenvolvendo, eles não têm tempo a perder. Quem perde tempo é quem é ignorante. Ignorante das leis de Deus, ignorante dos propósitos da reencarnação. Porque quem entende que está aqui, porque eu como um presente, tem que aproveitar cada minuto desse presente aqui encarnado, perdão, desse agora, para poder se desenvolver, para poder aprender. E principalmente para se modificar. Assim, é importante que o médium só seja encaminhado ao grupo mediúnico, propriamente dito, depois de aprender em estudo regular como realizar intercâmbio com os espíritos. Perdão.
Esta condição é adquirida nos cursos continuados de mediunidade, que devem necessariamente aliar teoria e prática da mediunidade. Às vezes surgem médiuns principiantes que apresentam harmonia e controles espirituais. Podem, portanto, ser encaminhados ao grupo mediúnico. Entretanto, mesmo nessas condições, ele não está dispensado da frequência concomitante às reuniões de estudos oferecidas pela Casa Espírita. Temos que estudar e temos que estudar sempre. E só deve-se começar a trabalhar numa mesa, numa reunião mediúnica, mesa é modo de dizer, depois de ter conhecimento. Ter estudado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e a Gênese, que essa é a ordem dos livros do Kardec, ter estudado os livros do André Luiz. Então é muito importante que tenha bagagem, que tenha sustentação, alicerce, para poder trabalhar e desenvolver a sua mediunidade e realizar a sua tarefa, aquilo que se propôs a fazer quando estava desencarnado. Agora nós vamos ver o item 211 do Livro dos Médiuns. O escolho, né? Escolho é perigo, obstáculo, com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores. Por quê? Perdão. Se não tem conhecimento, se não tem alicerce, se não tem bagagem, é uma presa fácil para os espíritos inferiores. Infelizmente. Então, voltando aqui. O escolho com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores. E feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Este ponto é de tal modo importante, sobretudo no começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem se perder os frutos das mais belas faculdades. Então, por falta de estudo, por falta de conhecimento, por despreparo de dirigentes de casas espíritas, que a pessoa está ali começando a estudar ou começando a manifestar alguma coisa, bota na mesa mediúnica e ele fica, às vezes, por falta de bagagem, por falta de conhecimento, à mercê de espíritos levianos, ou pior ainda, de espíritos instigantes, e perde-se um médium que poderia realizar um bom trabalho, que passa a ser fascinado ou passa a ser obsediado, porque médiuns obsediados, felizmente, é o que nós mais temos. Em todos os tempos isso aconteceu. Mas como o número de médiuns tem aumentado muito, e conforme o Chico colocou também, vai aumentar cada vez mais, também o número de médiuns obsediados aumentou muito. Nós vamos para o item 3, conduta moral e autoconhecimento. Autoconhecimento é algo que nós vamos ver em todos os livros, em todos os estudos. O tempo todo nós vamos estar sempre falando, porque o autoconhecimento é imprescindível para todos nós. O esclarecimento doutrinário, associado ao esforço de melhoria moral, permite ao médium elaborar diretrizes de autoconhecimento, necessárias à conscientização dos limites das próprias capacidades e conquistas, transformando-o assim, transformando o médium, assim, em valioso instrumento de intercâmbio entre os dois planos da vida, como assevera Emmanuel. Isto aqui é do livro Seara dos Médiuns. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica, porque cada um de nós é único, cada um tem a sua mediunidade parecida com a do outro, mas é parecida. Cada um tem a sua para ser estudada por ele, através do seu autoconhecimento, e para ser desenvolvida por ele, através do estudo, do trabalho e da prática. Então, Emmanuel, não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica.
Agora nós vamos ver um trecho do Livro dos Médiuns. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Todas as imperfeições morais, e todos nós as temos, porque se nós não tivéssemos imperfeições morais, não estaríamos encarnados na Terra, estaríamos em outros orbes. Então, todas as nossas imperfeições morais são portas abertas para os nossos irmãozinhos instigantes, né, para os espíritos maus. Lembrando Jesus, né, nós somos muito mais frágeis do que perversos. A gente tem que estar sempre em mente da fragilidade dos nossos irmãozinhos instigantes, da nossa fragilidade. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Porque nós não conseguimos e não olhamos, não percebemos o quanto nós somos orgulhosos. E é pelo orgulho que os nossos irmãozinhos instigantes, os nossos obsessores, eles vão encontrar brechas para poderem nos assediar. Então é o que ele está colocando aqui. As que mais eles exploram é a do orgulho, a porta do orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, né, o orgulho, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, de sorte que diversos deles se viram humilhados pelas mais amargas decepções. Então são os médiuns que, pelo orgulho, eles passam por situações difíceis, por grandes tragédias às vezes, e às vezes até a perda da sua capacidade mediúnica, sua capacidade de intercâmbio com o plano espiritual. Por quê? Porque como os espíritos superiores se afastam, porque ele está dedicado ou a ganhar dinheiro com a mediunidade ou a realizar trabalhos ilícitos, ou porque está a fim de fama, está a fim de alimentar o ego, seja de que forma for, a espiritualidade superior se afasta. E dependendo da mediunidade que aquele médium tem, deixá-lo à mercê dos irmãozinhos instigantes seria falta de zelo, falta de misericórdia. Então, por misericórdia, quando às vezes a mediunidade ela pode prejudicar outras pessoas, ele na mão dos irmãozinhos instigantes pode fazer um estrago do tamanho de um bonde. Por misericórdia e por zelo àqueles que estão à volta desse médium que é irresponsável, né, criança, ignorante, infeliz, né, extremamente equivocado, os irmãozinhos superiores, nossos irmãos superiores, eles vão obliterar, eles vão impedir o acesso do médium. Ele não vai deixar de ser médium, ele quando está em desdobramento continua médium. A hora que ele desencarnar, ele continua médium. Ele não deixa de ser, mas ele perde o acesso, né? Eles criam uma barreira, então ele perde o acesso à sua capacidade mediúnica, ou seja, sua capacidade de intercâmbio com o plano espiritual. O médium vigilante, mesmo no início da tarefa, procura conhecer as más inclinações que ainda possui. O médium vigilante, vamos lembrar Jesus, vigiai e orai. Os pensamentos, aquele que está buscando o autoconhecimento, aquele que se conhece, sabe das suas tendências, sabe do seu orgulho, sabe da sua vaidade, sabe aonde está o seu calcanhar de Aquiles. Então é o que ele está colocando, o médium vigilante, mesmo no início da tarefa, procura conhecer as más inclinações que ainda possui. Esforça-se no desenvolvimento de virtudes e identifica nas provações
né, nas provas difíceis, nas provações, oportunidade de reajuste espiritual, sem perder de vista as artimanhas e os assaltos dos espíritos evolutivamente retardatários. Então ele está ali trabalhando para o seu desenvolvimento e não perde de vista os irmãozinhos instigantes, que são aqueles que são os retardatários na evolução, que estão ali tentando, que estão ali buscando uma brecha, que estão ali querendo atrapalhar o desenvolvimento dele. Então nós vamos ver agora um trecho do livro Seara dos Médiuns, do Emmanuel. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. Em cada instrumento medianímico, médio anímico, médio, ligação com o plano espiritual, anímico, aquilo que ele tem de si, que pode ser uma mediunidade ostensiva, como pode ser paranormalidade, como pode ser as duas coisas. Ele é paranormal, que é uma questão anímica, e é médium ostensivo, que também é uma questão anímica. Mas quando ele está lidando com um desencarnado, ele está exercendo a mediunidade. Então, cada instrumento medianímico, e é isto que o médium ostensivo é, um instrumento para o plano espiritual, tanto quanto cada pessoa terrestre, ou seja, aquele que é um médium normal, não é médium ostensivo, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. Todos nós temos as nossas provas, as nossas provações, são as provas extremamente difíceis, e temos a nossa expiação. Porque todos nós, trazemos conosco um processo de expiação. A expiação é um castigo? Não. A expiação é um aprendizado. Toda expiação é uma prova. Então, o que é a expiação? É limpar aquilo que nós sujamos. O que é a prova? Provar que nós aprendemos a lição. A prova é como acontece na escola, uma prova para poder passar de ano. Você vai provar que aprendeu. A expiação é limpar o terreno que sujou e preparar o terreno para uma nova semeadura. Essa é a diferença. Quando se aprende, a prova está resolvida, né? Tira-se notas boas, não vai passar de ano para novos aprendizados. Quando se tem o aprendizado, a expiação às vezes também diminui. Por quê? Expiação não é castigo. Expiação é aprendizado. No momento que aprendeu a lição, não precisa mais. Então, a pessoa vem aqui para passar por A, B, C e D. Ela no A já se modificou. No B, começou o B, ela já aprendeu tudo que ela podia aprender, ela já para ali. Ela não precisa do C, ela não precisa do D. Porque ela já aprendeu a lição que precisava aprender. Enquanto tem pessoas que vão precisar passar pelo A e pelo B, e pelas suas escolhas, pela sua falta de entendimento e de vontade de aprender e de melhorar, elas iam passar pelo A e pelo B. Aí elas precisam do C, do D, do E, porque elas estão ladeira abaixo. A gente vê isso claramente no livro Os Mensageiros. Nós temos aqui no canal. Então, convencidos de que a existência... Isso aqui é do Obras Póstumas do Kardec. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos. Então, os espíritos, né, convencidos, encarnados aqui, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, como o Emmanuel coloca, né? É um estalar de dedos, é um pernoite numa estalagem precária. Tratam de aproveitar os seus breves instantes, porque o que nós temos aqui na Terra são breves instantes na nossa existência, nós somos eternos. Então, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso única que os pode
elevar, quer dizer, essa senda é a única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se, né? Então passam nessa senda esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem, então aqueles que estão na senda, aqueles que estão se aprimorando, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão se desenvolvendo, suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo o pensamento do mal. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. São aqueles que trabalham com a verdade, com a retidão e com a caridade. É fundamental se estudar, se aprender, mas acima de tudo, colocar em prática aquilo que se está estudando, que se está aprendendo. E nós vamos agora para o último item, que é o item 4, gratuidade da prática mediúnica. A prática mediúnica não deve ser profissionalizada. Agora nós vamos ver um trecho do Obras Póstumas. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. A mediunidade séria, e aqui nós estamos vendo um trecho do Livro dos Médiuns, mediunidade séria, por quê? Mediunidade leviana, frívola, inconsequente, os espíritos elevados já estão muito longe desse médium. Ele está ali com espíritos levianos, com espíritos frívolos, trabalhando junto com ele. Então, a mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Mediunidade não é uma arte, nem um talento, é uma ferramenta de trabalho que se propôs a realizar junto ao plano espiritual. É um contrato de trabalho onde o médium ostensivo se coloca como uma ferramenta de trabalho. E ele tem que cuidar dessa ferramenta para que ela esteja o mais limpa possível, o mais esclarecida possível, o mais afiada possível para poder realizar um bom trabalho. Então, voltando aqui. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, faltando os espíritos, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício se anula. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono, muito pelo contrário, se é uma ferramenta de trabalho para o plano espiritual. A prática mediúnica usual na casa espírita é considerada como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual, disponibilizada por Deus, que nesse aspecto pode configurar uma provação, uma prova difícil, expiação ou missão. Então, existe a mediunidade de prova, que é a mediunidade tarefa, ou provação. A mediunidade de expiação, aquele que enfiou o pé na jaca como médium em outra encarnação, ou que foi contra as leis de Deus, ou missão, aqueles que vêm com a mediunidade como missionários para realizar um trabalho aqui na Terra, de acordo com as necessidades evolutivas do espírito reencarnado, porque se trata sempre de uma prova para o espírito que está reencarnado, porque ele passando na prova, ele está evoluindo. É uma missão? É uma missão, mas ele está no processo de evolução dele também, cumprindo a sua missão, ele está galgando mais um degrau no seu estágio evolutivo.
Então, a mediunidade provacional, também denominada mediunidade tarefa, tem como objetivo reparar equívocos cometidos em existência pretérita. E aí nós vamos ver a Dona Ivone do Amaral Pereira como essa mediunidade provacional, uma mediunidade tarefa que chega quase a ser de expiação, tamanho sofrimento, tamanho assédio que ela tinha de espíritos necessitados à volta dela. Ela veio numa mediunidade difícil, né, por ser uma mediunidade de prova, uma mediunidade bem de provação, e o objetivo da vida dela foi escrever o livro Memórias de um Suicida. Então ela escreveu esse livro em 1926, ela não conseguiu editar, ela passava os papéis de pão para escrever, porque ela não tinha dinheiro para comprar caderno, nem papel para poder escrever. É massa porque o livro editado ele é enorme, mas aí ela foi tentar editar, não conseguiu, disseram que não era bom, ela foi queimar, o Bezerra de Menezes apareceu para ela e mandou ela guardar. Depois de muitos anos, o Bezerra de Menezes colocou o Leon Denis para fazer uma revisão com ela, e ele refez todo o livro. Ela voltou na FEB, aí eles colocaram para ela que eles iriam editar, mas que ela precisava datilografar. Então ela levou um tempo para conseguir uma máquina velha, usada, que ela conseguisse pagar aos poucos, e ela levou anos datilografando. Então o livro que começou em 1926 foi publicado em 1955. Então apareceram todos os tipos de dificuldades, de obstáculos, e ela foi vencendo todos eles para realizar o maior objetivo dela, que era escrever essa obra-prima que é Memórias de um Suicida. E outros livros fantásticos. Nós temos As Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, que são reencarnações dela. Nós temos Amor e Ódio, que é um livro lindíssimo. Então nós temos Sublimação. Tem outros livros dela, maravilhoso, né? Devassando o Invisível. Memórias de uma médium. São vários. O trabalho dela é maravilhoso, mas uma existência extremamente difícil. Então, a mediunidade provacional, também denominada mediunidade tarefa, tem como objetivo reparar equívocos cometidos em existências pretéritas. Lembrando que ela se suicidou algumas vezes em suas vidas passadas, e a gente vai ver isso quando ela relata a vida dela nessa trilogia que eu comentei. Reveste-se de provas ou tribulações escolhidas pelo espírito antes da sua reencarnação, assim explicada pelos orientadores da codificação, que nós vamos ver um trecho do Livro dos Espíritos. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição em que vos achais e muitas vezes das vossas próprias ações. Aqui são os espíritos falando para o Kardec, né, no Livro dos Espíritos. Então ele coloca aqui: escolhestes apenas o gênero das provações. Então nós estamos no plano espiritual montando o roteiro, a gente escolhe o tipo, né, o gênero da provação. Mas os detalhes são consequência da posição em que vos achais, né, do grau de aprendizado, do grau de elevação que nos achamos e muitas vezes das vossas próprias ações. Por quê? Porque você pode ter colocado ali uma prova, uma aprovação muito grande, a gente vê isso nos mensageiros, enfiar um pé na jaca, rolar a ladeira abaixo, desencarnar pior do que entrou. Então nós vamos ver o espírito ali nos mensageiros, que se preparou 40 anos para uma missão, ele abandona a mediunidade, ele tinha que cuidar de 6 espíritos, ele abandona esses 6 espíritos, ele tinha um plano existencial, então ele recebe fluido vital quando ele reencarna para viver 80 anos, ele desencarna aos 40, alcoólatra e com sífilis, pelas suas escolhas. Então ele vai como suicida, inconsciente, mas suicida, pelas suas escolhas. E tinha um projeto maravilhoso no plano espiritual quando foi colocado para ele, mas ele não tinha condições verdadeiras de honrar. Por isso que ele coloca aqui: escolhestes apenas o gênero das provações,
Os detalhes são consequência da posição em que vos achais. E muitas vezes das vossas próprias ações, do livre-arbítrio, das escolhas. Por quê? Porque o espírito achava que estava numa posição muito boa, achava que estava em condições de realizar uma missão e não estava. Era só um verniz, né? Porque o meio nos influencia e muito. Então, a hora que ele foi posto à prova com o esquecimento, ele enfiou o pé na jaca, porque ali ele mostrou quem ele era verdadeiramente. E não como ele achava que ele era quando ele estava lá no nosso lar. Porque ele veio do nosso lar para a terra. Isso está no livro Os Mensageiros. A expiação, por outro lado, refere-se à necessidade de cumprir ou expiar uma pena, decorrente de grave violação à lei de Deus, né? O processo expiatório, mediunidade de expiação. A mediunidade de expiação, os médiuns são atormentados por espíritos perturbados e perturbadores. Por isso que eu coloquei que a Dona Ivone chegou, a aprovação dela foi tão difícil que ela chegou quase à expiação, tamanha perturbação na qual ela vivia. A expiação nesta situação, alega Emmanuel, e aqui é do livro Nascer e Renascer, a expiação nesta situação, alega Emmanuel, alinha, né, a expiação alinha os quadros de enfermidade e infortúnio que começam do berço, e a evolução desdobra realizações e esperança que entremostram na meninice. Então, o que ele está dizendo aqui? A expiação alinha os quadros de enfermidade e infortúnio. Então, aquelas situações difíceis, aquelas dores, aquele infortúnio que aquele espírito está passando, às vezes, desde o berço, está mostrando ali o processo expiatório que ele está. Agora, conforme ele passa, conforme o seu aprendizado, conforme a sua resignação, conforme ele aprende a lição que ele tem para aprender, ele desdobra realizações e esperanças pelo seu aprendizado, pelo seu crescimento, que se entremostram na meninice, ou seja, ele vai começando a adolescência, ele vai começando a sua evolução, ele vai começando ali a se manifestar a sua mediunidade de uma forma maior, mas ele está mostrando ali o quanto ele está se desenvolvendo através das dificuldades, né? E aí nós vamos ver aqui no livro Céu e Inferno, quando Kardec coloca: sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Aquilo que eu já coloquei, expiação não é castigo, expiação é aprendizado. Então a expiação está sujeita e subordinada ao melhoramento do culpado. Então aquele que tem A, B, C, D, F ali para passar, ele no A melhora muito, no B melhora, ele nem vai precisar passar pelo resto. Por quê? Porque ele se comportou, ele se aprimorou mais do que se esperava dele. É o ensinamento do Cristo, quando ele coloca: se alguém te pede a túnica, dê a ele também sua capa, ou se alguém te pede a capa, dê a ele a túnica. Mas a colocação do Cristo é: dê mais do que aquilo que estão lhe pedindo. Ou seja, se esforce mais. Se pedir 1 milha, caminha 2 milhas. Então, quando nós nos esforçamos o mais que nós pudermos, quando nós nos doamos, quando nós nos esforçamos para o estudo, para o trabalho, para o aprendizado, para colocar tudo em prática, para nos modificarmos, nós estamos caminhando pelas nossas próprias pernas e podemos, com isso, diminuir algumas pedras do nosso caminho, que são as nossas expiações. Porque pelo aprendizado e pela modificação não precisaremos passar por elas. Então, voltando aqui. Todavia, alerta Allan Kardec, no livro Céu e Inferno: sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. A mediunidade de missão ou missionária é conquista do médium, que durante a reencarnação se compromete em promover e fazer o bem, renasce com o compromisso, isso aqui é do Livro dos Espíritos, renasce com o compromisso de instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições
por meios diretos e materiais. O espírito se depura, o espírito do missionário se depura. A gente vê isso bem claro com o Chico Xavier. O espírito se depura pela encarnação, nessa mediunidade de missão, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência, com P maiúsculo, né? Providência de Deus. Então a gente vê toda a evolução do Chico e principalmente a realização da sua missão. Porque a gente às vezes não para pensar. Escrever 450 livros é uma coisa que chega ao absurdo. É uma tarefa, um trabalho hercúleo, uma coisa assim que você para pensar. Hoje com computador, com facilidades mil, não tem nenhum escritor que tenha 450 livros da sua autoria. Embora a autoria não seja dele, ele é só um instrumento, é ele que escreveu, é ele que passou por todas as necessidades, por todas as dificuldades para que os livros chegassem ao prelo, para que os livros fossem publicados, para dar passividade da melhor forma possível, para trazer as mensagens a forma mais clara, mais límpida possível para serem entendidas. Nós temos obras-primas. Esses 450 são imperdíveis, mas tem uns que são, assim, definitivos, que a gente não pode deixar de ler em hipótese alguma. Que é um trabalho maravilhoso, né? E nós temos que ser muito gratos, a gente esquece muito disso. Nós temos que ser muito gratos ao Chico, sempre que a gente se lembrar dele, pedir a Deus que ele esteja bem, na melhor condição possível. E dirigir a ele o nosso agradecimento pelo trabalho que ele realizou para nos ajudar. Porque é fundamental para hoje, para amanhã, para esta encarnação e para as nossas próximas encarnações, a ajuda que os livros que ele trouxe para a Terra dão a cada um de nós. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos mudar de módulo, nós vamos para o módulo 3, tema 1, nós vamos ver a ação dos espíritos no plano físico. Até lá!